Está feito. Ficou. 45 minutos. Gravou-se? Gravou? Ficou gravado? Ficou impecável. Às vezes estamos lá numas entrevistas dos diabos e depois no fim, passar um bocado de telefone aos jornalistas, ei pá, Mário, desculpe lá, mas aquilo foi ao ar, não gravou, temos que repetir. Já, olha. Um estudante interrompeu o Presidente da República para pedir a palavra em nome dos alunos. Carlos, é possível pedir. Mário, muito obrigado por esta entrevista aqui ao podcast de Palavras Não Sei Quem Não É. Não sei, é se calhar a primeira entrevista depois de deixar de ser secretário-geral da FENPROF. Sim, tive uma série delas antes, aqui também em Coimbra, nas Beiras, no Campeão das Províncias, e outra que agora nem me lembro, o António Alves. Sim, das Notícias de Coimbra. Nas Notícias de Coimbra, exatamente, e outras depois nos Nacionais, mas depois disso tem sido uma paz, tem sido... Uma semana, coisa disso, de tranquilidade e sossego. Sim, até porque a preparação do Congresso foi exigente, nós tínhamos que, foi toda a logística, foi o fecharmos os documentos, foi o prepararmos tudo, os órgãos de direção, as candidaturas, tudo isso e portanto, e depois o próprio Congresso, que aquilo nunca para, não é? Tínhamos também algumas 4 dezenas de convidados internacionais que tínhamos que acompanhar, explicar as coisas, porque eles caem ali, não é? Também tivemos um seminário na véspera do Congresso com eles, um bocado para conhecer a realidade nos outros países em relação à educação. Pronto, e agora depois a partir... e depois sábado foi até às 3 da manhã no Marquês, isso foi outro problema, não é? Porque ainda estou um bocado em recuperação. O Mário é uma figura conhecidíssima do país, não é? Por estes 18 anos à frente da FENPROF, mas muitas pessoas, se calhar, desconhecem que é daqui, tem raiz aqui em Coimbra e vive aqui em Coimbra. Começou também aqui a dar aulas e eu perguntava como é que era esse Mário jovem e criança? Era já alguém reivindicativo? Sim, vamos lá ver, eu nasci em Tomar e saí de lá com 17 anos, portanto há 50, Exatamente. para vir para cá estudar. E depois, como acontece com muita gente, não é? Acabei por concorrer para dar aulas por aqui, comecei aqui em Coimbra, depois estive em Condeixa, depois estive muitos anos em Soura, ainda fiz o serviço militar ali na Rua da Sofia, fui fazer a recruta a Santarém e depois na Escola Prática e depois fiquei aqui na Rua da Sofia. E depois é aquela coisa, depois tem-se um filho, depois é-se colocado, depois trabalha-se aqui, depois a pessoa envolve-se e vai ficando, não é? Mas gosto muito da cidade e, portanto, também não quis sair de cá, ainda tenho raízes em Tomar, a minha mãe, por exemplo, com 95 anos, o que significa que vou lá de vez em quando e gosto muito da cidade. Hoje até estava ali a ler uma coisa e achei piada, porque o Foral de Tomar, de 1162, do Alden Pais, que é o primeiro foral, eles depois têm um segundo, 12 anos depois, é uma cópia do Foral de Coimbra. Okay. E, portanto... Só muda o nome. O nome, achei piada, porque, bem, são as duas cidades que mais me dizem, não é? Aliás, eu quando assumi a função, o cargo de secretário-geral da FENPROF, havia muita gente que apostava comigo que era uma questão de tempo para eu estar a viver lá, e eu disse sempre, não, eu vou sempre viver em Coimbra. Se tiver uma reunião e puder ir e vir, vou e venho. Se não, tenho que cá ficar de vez em quando, mas... Coimbra é o meu poiso, mas então, e assim foi. Mas quando era jovem já era alguém reivindicativo ou isso aparece depois? Não sei, depois? vamos lá ver. Este projeto é apoiado pela Sodicentro, distribuidora e reparadora oficial dos veículos Mercedes-Benz e Smart em Leiria e em Coimbra. Portanto, se estiverem para comprar um veículo novo ou se quiserem reparar o vosso, passem pela Sodicentro. Entrou para o sindicato muito cedo, não é? Sim, mas antes do sindicato e antes do 25 de Abril eu pertencia à Associação de Estudantes do Liceu de Tomar, não é? Portanto, eu sempre convivi com a oposição, neste caso ao fascismo, porque o meu pai era um homem da oposição democrática, a CDE na altura, a sede era quase a minha casa, a minha mãe andava sempre muito apoquentada para que não fosse lá a polícia buscá-lo, ele ia... distribuía propaganda, às escondidas, claro, não era possível de outra maneira, foi ao Congresso de Aveiro da Oposição Democrática e, portanto, eu já mais ou menos acompanhava isso e, antes do 25 de Abril, no ano anterior, em 73, sim, entrei para a Associação de Estudantes do Liceu. Tínhamos um reitor, na altura os reitores eram o que eram, não era? Mas nós tínhamos um reitor que tinha outra abertura, inclusivamente, se nós fazíamos uma feira do livro,
ele só não queria era que puséssemos aqueles livros, enfim, Não se de oposição muito à vista, ou se colocávamos o Zeca a cantar os vampiros, ele pedia para pôr mais baixo para não se ouvir na rua. Porquê? Porque depois ele era o responsável e era ele que ia pagá-las. E, portanto, tive essa aprendizagem antes do 25 de Abril, em casa, no liceu, com os mais velhos. Faço o 25 de Abril com 16 anos, que é uma idade... Pá, nem somos já muito adultos para ter que ser muito responsáveis, nem muito crianças para não percebermos bem o que se passava, não é? Portanto, uma idade boa. Pronto, e depois entrei no sindicato, inicialmente só era delegado sindical em Soura, até, onde eu estava colocado. Os colegas elegeram-me, eram os jovens lá do sítio, portanto, ficas tu, diziam eles. E depois isto foi uma coisa natural. Mas queria ser professor desde muito cedo? Desde muito cedo teve essa... Sim, desde a escola primária. Desde a escola primária, porquê? Porque nós tínhamos um professor que também ele era um homem, era um democrata, aliás, na altura, era obrigatório ir para a mocidade portuguesa. E enquanto os outros professores punham os meninos pequenos a marcar passe no recreio, nós andávamos a jogar à bola até que o professor foi chamado a atenção que não era para isso que a mocidade servia. E então ele chamou os pais e disse-lhes, olha, vocês inscrevem os vossos filhos nos escuteiros, aliás é assim que eu entro para escoteiro, porque quem estiver nos escuteiros, dada a coincidência da hora, fica dispensado da mocidade. Sim. E dizia ele, mas eu não vos disse nada. Claro, toda a gente foi, ou a maior parte foi tudo para escoteiro. Então, pronto, e assim foi. Depois fui tendo depois na escola, no liceu, pronto, foi sempre uma aprendizagem. E este professor, o professor Couto, já faleceu, não é? Dizia-nos sempre, até reclamando, isto antes do 25 de Abril, portanto estamos a falar em 62, 63, que se algum de vocês dizer, um dia for para professor, eu vou ter convosco e puxo-vos as orelhas. Bem, os filhos dele são professores, os dois, e boa parte da turma dessa altura somos professores, porque ele era um professor que para nós é daqueles que fica inesquecível e, portanto, um exemplo, e nós assim foi. Pretendia, quando estava a acabar o 7º ano do liceu, de facto ir aqui para matemática e, portanto, tirar o curso de matemática e ser professor de matemática, isso. Só que depois, naquele ano, tinha 16, 17 anos, estava a fazer 17, foi criado o serviço cívico e nós, acabando o liceu, não entrávamos diretamente na universidade. Tínhamos que ir fazer um ano em serviços cívicos. A mim calhou-me, por exemplo, ficar no Hospital de Tomar em limpezas. E não era pelas limpezas, nem por nada, nem pelo serviço cívico, era porque nós estávamos mortinhos para sair da terra e poder vir para Coimbra ou para outro sítio qualquer. E procurávamos o que é que se podia fazer. Na altura, os magistérios não exigiam serviço cívico, não é? Era um ensino médio, com o bacharelato, depois mais tarde é que fiz e fizeram outros a licenciatura, terminámos-la, mas a saída de Tomar e vir para Coimbra era para nós a prioridade. Então assim foi, pronto, também era para dar aulas, tudo bem. Entrei, mesmo depois de começar a trabalhar, entrei ainda na Faculdade de Economia, ainda fiz lá uma série de cadeiras, só que a nossa universidade não tem, ao contrário, por exemplo, Lisboa, do Porto, não tem aulas à noite. E para quem estava a trabalhar em Soura, e na altura as estradas eram o que eram, demorava-se mais a chegar e a vir, depois, entretanto, nasceu o meu filho, e depois isso ficou a meio. Mas diga uma coisa, e não lhe vou perguntar porque é que um jovem adulto não quer ser professor, porque senão vai mudar as respostas habituais, mas eu perguntava-lhe era, porque é que hoje em dia já não há jovens de 12, 10, 15 anos, que tal como o Mário, quando tinha essa idade, queriam ser professores, e hoje em dia porque é que os jovens já não olham para professores como uma profissão que queiram seguir? Eu por acaso acho que olham, porquê? Porque há vários estudos, por exemplo, a nível europeu, que foram feitos até no âmbito daquele programa de avaliação dos sistemas, que é o PISA, da OCDE, sim. Em que eles fazem aos jovens de 15 anos sempre, não é uns rastreios, mas é uns levantamentos. E, curiosamente, os jovens portugueses foram os que mais afirmaram que gostariam de ser professores, que respeitam os seus professores, na ordem dos 90 e tal %. Então a vontade desaparece depois? Sim, só que depois eles, quando vão avançando nos cursos e vão percebendo, admito que agora se altera um pouco, não é? Que a profissão é uma profissão que houve aqui uma fase de grande desemprego, em que, eu lembro, o Passos Coelho mandava emigrar, e até o Costa chegou a fazê-lo no início dos seus mandatos. E depois, quando se percebeu que já havia mais emprego, porque passou a haver falta de professores,
estes jovens também perceberam que as suas colocações, sobretudo nas zonas de Lisboa, do Algarve, por aí fora, são em regiões que hoje, até por causa do turismo, estão extremamente caras, nomeadamente ao nível da habitação, e o salário que recebem não lhes permite isso. Há muitos professores que chegam a ser colocados aí, em Lisboa, no Algarve, noutros sítios, e que ou não arranjam casa, ou mesmo a casa que arranjam e depois com outras despesas de estarem deslocados, não é? Acabam por desistir e vão fazer outras coisas, trabalham em centros comerciais, são nas AEC, nas atividades de enriquecimento curricular, estão por aí, porque de facto a carreira desvalorizou-se muito ao longo dos anos, do ponto de vista também salarial e sobretudo onde? Nos mais jovens, que são precisamente os que são colocados mais longe, claro. Não é? E eu acho que é muito isso depois. Pronto, é tudo aquilo que se vê, que se sabe e que as pessoas ouvem e veem, não é? Faltam professores, mas se há 15 mil professores, porque reparem, e mesmo assim, há muitos que vêm para a profissão e que abandonam. Nos últimos 6 anos foram mais de 15 mil que saíram, que já cá estavam, que são profissionalizados, que existem, que eu até acho que se, por exemplo, o Governo apostar o próximo em valorizar a profissão e a carreira, nomeadamente no início, pode ser que muitos destes regressem e a gente precisa deles porque nós precisamos de uma resposta imediata, não é? Os que entrarem hoje nos cursos chegam cá daqui a 5 anos, claro. Mas nós precisamos de professores em setembro, não é? E, portanto, isso passa por esses que existem. E, por isso, há muitos jovens que gostariam de ser professores e que depois, quando chega a altura de fazer a sua opção, já não escolhem isso. Aliás, isso começou-se a notar até quando a média para entrar nos cursos de professores começou a baixar, claro. Porque já não era a primeira opção, porque começou a baixar. As escolas, olha, a ESE de Coimbra e outras escolas superiores de educação, começaram a fechar cursos, porque não tinham quem quisesse, quem quisesse segui-los, cursos de professores, e a abrir no turismo e noutras coisas, não é? Mas mesmo assim, muitos dos que acabaram por fazer a opção, chegando, acabam por sair. E, portanto, este é um problema que tem a ver, sobretudo, com uma desvalorização do ponto de vista de carreira, material, horários de trabalho, condições, que depois os jovens, os mais velhos, pronto, também, o que é que podem fazer, não é? Não vou fazer outra coisa. Eu perguntava-lhe, foi mais feliz a dar aulas quando deu em Sor, como disse, ou aqui quando começou aqui em Coimbra, ou enquanto secretário-geral da FENPROF? Foi igual, não tive... Mas então o que é que recorda dessa altura enquanto dava aula? Não, o que recordo aí era das aulas, ainda foram 12 anos, não é? Portanto, não é... Dava o quê? Era educação no primária? primeiro ciclo, depois a seguir também fiz uma especialização para a educação especial, sobre problemas comportamentais e acompanhei tudo. Mas agora, a questão é, nós temos um problema, que é sermos a província, como dizem os lisboetas, não é? E, por exemplo, enquanto os nossos dirigentes da FENPROF, dos sindicatos da FENPROF, que vivem em Lisboa, todos têm serviço na escola, todos. Porquê? Porque lhes permite ter aulas das 8h30, ou das 8 ou das 8h30 às 10, e às 10h15, 10h30 estão no sindicato. Nós, para estarmos às 10h30 lá na FENPROF, temos que sair daqui às 8 da manhã, não é? E, portanto, nós não nos era possível, e os do Norte e os do Sul. E, portanto, a opção nem foi bem uma opção, foi quase uma inevitabilidade, porque das duas uma. Se a nossa opção fosse também estar no sindicalismo e poder ir às reuniões negociais, às coisas todas que são necessárias e que não têm dia marcado, não é? Claro. É quando calhas, porque senão podíamos ter um dia que não vou lá e depois o Ministério marcava a reunião para esse dia e ficávamos ali entalados, não é? Pronto, e portanto, quem está fora de Lisboa tem muita dificuldade de não estar a tempo inteiro no trabalho sindical. Portanto, sentiu essa necessidade mesmo de deixar de dar aulas? Foi obrigatório. Aliás, a dispensa de dirigentes para não dar aulas nem foi uma iniciativa nossa, foi uma iniciativa de um ministro, na altura, o João Deus Pinheiro. Porquê? Porque qualquer dirigente sindical, seja professor ou outra coisa, tem direito, ou de outra área, tem direito a 4 dias por mês para atividade sindical, não é? E há atividades que se pode, hoje faltas para o trabalho sindical, mas amanhã podes pôr em dia aquilo que tens que fazer. No caso das aulas era muito complicado. Com 10 meses de aulas, 4 dias de falta por mês, eram 40 dias de aulas a menos para os alunos. Então, o que é que esse ministro nos propôs? Nós, inicialmente, não éramos a favor disso, mas depois acabámos por reconhecer que era a melhor solução. Era haver, por exemplo, por um grupo de dirigentes, com direito a 4 dias, 5 deles abdicavam dos seus 4 dias e acumulavam num outro. E então, esse outro, ficando fora da escola, era substituído por um professor.
e aqueles 4 já não faltavam porque tinham cedido os seus dias. Exatamente. Pronto, e era a forma de não haver essa falta, e foi isso. E, portanto, nós aqui não tínhamos grande hipótese, porque, infelizmente, enquanto era aqui no SPRC, só no centro, na região centro, a gente não conseguia mais ou menos gerir a coisa. Quando passa a ser um trabalho a nível nacional, na FENPROF, é impossível porque a sede é em Lisboa, Claro, as coisas, o Ministério é em Lisboa, as reuniões são em Lisboa, e não dava. Ao longo desses 18 anos que esteve à frente da FENPROF, sabe com quantos ministros é que negociou? Tem um número na Sim, cabeça? 6. Podiam ser 7, Sete, mas se não tenho não erro. foram 7 porque a Margarida Mano esteve lá 15 dias e nem chegámos sequer a reunir. A reunir com ela. Aliás, era a única pessoa de Coimbra que por ali passou, não é? Não chegámos a reunir com ela. E qual é que foi os o mais difícil de negociar? Eu acho que a questão aqui nunca, como eu tenho dito, a dificuldade para nós na negociação é quando ela não acontece. E nesse aspecto... E houve algum que não quis Sim, negociar? o Tiago Brandão Rodrigues, que deve ter tido uma má escola aqui em Coimbra também, quando eu não cá estudar, e que efetivamente, quando percebeu que percebia pouco do assunto, quando percebeu que para que as reuniões se pudesse discutir alguma coisa de útil, tinham que estar os secretários de Estado, quando percebeu que não tinha margem de manobra, que o António Costa não lhe dava, para uma questão que era essencial, que era a recuperação do tempo de serviço. Quando percebeu que aquilo que nós estávamos a reivindicar não fazia parte da sua agenda, ele esteve 2 ou 3 anos sem aceitar fazer reuniões. Aliás, é na sequência desse período que, entretanto, o ex-secretário de Estado dele, o João Costa, passa a ministro, ainda mantém no início esse bloqueio, e nós até fomos acampar em pleno mês de janeiro para a porta do Ministério durante uma semana, até que foi marcada uma reunião. Eu diria sempre que o que é difícil, as dificuldades maiores é quando não se reúnem. Quando há reuniões, às vezes o estilo dos ministros, há uns têm um estilo mais duro ou mais fechado, outros mais afável, mas eles normalmente não estão lá a defender as suas opiniões, estão lá a defender as suas políticas. A questão era um bocadinho por aí, que é, parece-lhe que os ministros, quando chegam a ministros da Educação, muitos deles não estão sequer por dentro das agendas que deveriam estar, ou, por outro lado, estão só presos ao que o Primeiro-Ministro lhes obriga a fazer e dificulta-lhes o próprio papel de Ministro? Sim, eles têm, portanto, eles têm um programa, que foi o programa eleitoral do seu partido, depois têm um programa, que é o programa do Governo, que é da Assembleia da República, não é? Que é aprovado aí, e depois estão lá a cumpri-lo, não é? E, portanto, e depois há uns que são mais artistas, porque para tomarem medidas que não são muito positivas, arranjam ali uma conversa que quem os ouve não os leva presos, e há outros que, pelo contrário, são mais brutos, digamos assim, na forma de se expressarem, e, portanto, às vezes até esses acabam por indignar mais as pessoas e trazê-las mais para a rua e para o protesto, né? Pronto, isso tem a ver com o estilo. Agora, o programa é o deles. E depois, mas tem outro problema, é que normalmente os ministros que chegam para gerir, não o ensino superior, mas o básico, secundário e o pré-escolar, são do ensino superior, ou seja, não conhecem. Eles o conhecem do básico e secundário e do pré-escolar foi porque lá passaram quando eram moços, né? E, portanto, não conhecem. Os próprios secretários de Estado não são, quer dizer, quando estava, agora falando de Tiago Brandão Rodrigues, bom, ele era professor do ensino superior, aliás, ele nem era professor, ele era investigador, até estava em Inglaterra, não é? O João Costa era professor na Universidade Nova e a Alexandra Leitão também, portanto, não havia ninguém. Pois quem é que lá existe? Existem aquilo que são as suas retaguardas, ou seja, o aparelho técnico. E esse é o mesmo. Esteja lá o governo do partido A, B ou C, eles mantêm-se. E, portanto, nós muitas vezes verificávamos que chegávamos lá para discutir com o ministro determinada matéria, e o ministro até já não era do partido A, mas já era do B, e as posições que eles tinham eram exatamente as mesmas, e por vezes até os assessores que iam para as reuniões com eles eram os que nós conhecíamos do governo anterior. E eu, como eu costumava dizer, o problema aqui é assim, eles desconhecendo os problemas e não tendo soluções, em que é que eles se suportam? Nos técnicos, nos assessores. Como os assessores eram os mesmos, às vezes, quando nós estávamos a dizer uma coisa, nós víamos que o argumento do outro lado era o que já tinha tido o ministro anterior. E isso acho que é um bloqueio também que ali havia. Por acaso, a Alexandra Leitão, quando eu era secretária de Estado, algumas vezes, nós chegámos a ter nesse governo, do Tiago Brandão Rodrigues, mas com a Alexandra Leitão era com quem negociávamos mais, assessores que tinham sido os mesmos do tempo da Luz Rodrigues. Mas ela chegou, uma vez ou outra, e aqui justiça se faça, a mandar calar alguns. Quando nós estávamos a tentar fundamentar determinada posição, eles começavam logo a interromper-nos, que era para não nos deixar avançar, e ela, mais que uma vez,
que lhes dizia, olha, senhores, calem-se lá, para os assessores dela, calem-se lá e deixem-nos lá explicar que eu quero ouvir o que é que eles têm para dizer. Mas raramente isto acontecia, era uma exceção. Curiosamente, a senhora Leitão, pelo que vi quando era secretário de Estado, esteve presente, foi com ela que teve uma das maiores reuniões de sempre, de 10 horas, se não estou em erro, até às 6 da manhã. Foi. Como é que foi essa reunião? De 10 horas? Foi uma reunião, sim, porque foi uma reunião em que teve muitas interrupções. Nós começámos a reunião para aí às 6 da tarde, né? E foi, e depois ali por volta da meia-noite, depois interrompemos ali às 10 da noite para ir comer qualquer coisa, né? Cá à rua, voltámos e ali por volta da 1 da manhã, na altura o António Costa estava para o estrangeiro, e ela e a outra secretária de Estado que lá estava, da Administração Pública, interromperam a reunião para aí 1h30, que, em nossa opinião, pareceu-nos, elas não nos disseram, tinham estado em contacto com alguém, provavelmente com o Primeiro-Ministro, né, para ver até onde é que podiam ir. E porquê? E mais do que apenas a duração da reunião, é que foi em torno de um artigo definido, que era o U, porque se ficasse que o Governo ia ter disponibilidade para recuperar tempo de serviço, era algum tempo. Se ficasse o tempo de serviço, era o tempo de serviço, na altura eram 9 anos, 4 meses e 2 dias. Conseguimos, acho que por cansaço do outro lado, ficasse o tempo de serviço. Às vezes é o cansaço que ganhaste estas pequenas se calhar ali talvez... Não, mas é que o problema é que ficou como nós entendíamos, a recuperação, recuperar o tempo de serviço, e depois o Governo não o recuperou, vindo dizer que isso não se pode interpretar bem assim. Aliás, porque nós tínhamos consciência do seguinte, quando no dia 2 de maio de 2019, esta reunião foi antes, 2018, mas quando no dia 2 de maio de 2019 o António Costa, face à possibilidade, e uma forte possibilidade, da Assembleia da República aprovar a recuperação do nosso tempo de serviço, faz uma declaração ao país a dizer: se o tempo for aprovado para a Assembleia, o Governo demite-se. Foi a primeira crise política desse Governo, e assim, com a demissão anunciada, acho que foi a única até. Quando ele vem dizer uma coisa dessas, todos percebemos porque é que não tinha sido recuperado antes, e também percebemos que enquanto ele fosse Primeiro-Ministro isso não iria acontecer. E foi preciso realmente, infelizmente, ele sair para que os governos percebessem, e foi este, mas eu acho que qualquer um deles o faria, que isso era fundamental para poder tranquilizar os professores, porque a malta sentia aquilo, o tempo de serviço, como uma grande injustiça, um roubo quase. Então o pessoal tinha trabalhado naquele tempo que se trabalhou com as progressões na carreira congeladas, com cortes nos salários, com tudo aquilo que a gente sabe, foi no tempo da Troika, né, nesse tempo, mas o pessoal trabalhou ali afincadamente. Então, e depois a seguir, aquilo era para o lixo? Era uma coisa tão essencial e tão importante para os professores, que chegaram a conseguir pôr, se não estou em erro, 120 mil pessoas 150 mil, 120 mil tinha sido no tempo da Luz Rodrigues, 120 mil em 2008. Desta vez bateu os recordes todos, porque nós fizemos uma greve de 18 dias, mas foi uma greve. Mas como é que, enquanto secretário-geral da FENPROF, ver a profissão que defende, não é? As pessoas a saírem todas à rua, por um lado, deve ficar orgulhoso porque sente que está a conseguir fazer o seu trabalho, as não é? Pessoas estão consigo e estão com a sua luta. Tem aquela bandeira que é uma bandeira muito concreta, que significa para as pessoas algo que é muito justo e que as pessoas não abdicam, mas também dizer que para se chegar a esses momentos há muitos momentinhos, claro. Não é? Isto tudo começa, isso foi em 2023, portanto há 2 anos, isso tudo começa precisamente com aquele acampamento de uma semana que a comunicação social estava lá às 2, às 3 da manhã, às 9, às 6 da manhã, às 3 da tarde, portanto fez uma grande cobertura, isso também impulsionou, e as pessoas perceberam, impulsionou muito a contestação. Depois, logo a seguir, temos, como eu estava a dizer, 18 dias de greve, mas que decorreram, para não ser 18 dias de prejuízo para os miúdos, por distritos, um por distrito. Por exemplo, aqui em Coimbra, nós tivemos uma coisa nunca vista, em que os professores do distrito, uns juntaram-se ali no parque, outros juntaram-se junto à Estação Nova, e outros juntaram-se do lado de lá, ali junto ao Rio, e foram confluir todos ali na Praça 8 de Maio, e a Praça 8 de Maio nunca esteve tão cheia numa manifestação desse tipo. Portanto, e foram greves de 90%, eu acho que 95% no mínimo. Houve distritos onde ninguém trabalhou, os diretores, toda a gente parou. Isso depois acaba em fevereiro, no início, 7 ou 8 de fevereiro,
e a 11 dá-se essa manifestação, que era no sábado imediatamente a seguir, 150 mil pessoas. A Praça do Comércio, portanto, o terreiro do Paço em Lisboa foi pequeno, porque ainda bem que muita gente chegava e tinha que ir para os autocarros, porque senão outros não entrariam. Pá, e depois, a partir daí, fomos tendo outras formas de pressão e começámos a reunir com os partidos. E começámos a dizer que, enquanto isso não fosse resolvido... Não havia hipótese. Pronto, e o próprio Partido Socialista, que tinha sempre recusado isso, já tinha dito, aliás, na altura, era já o candidato foi o Pedro Nuno Santos, né, que agora se metiu, que disse, não, mas se nós ganharmos, vamos contar o tempo de serviço. Mas as pessoas não se esqueciam o que é que eles tinham feito, não é? E todos disseram isso. Nessa altura, em 2023, se não estou a errar, é por aí que também um sindicato ao lado, o STOP, também das pessoas, começa a ganhar algum dinamismo e alguma pujança até no meio de comunicação e tudo. O surgimento do STOP fez a FENPROF mudar, eu não diria posições, mas a forma de comunicar? Não, nada. O STOP hoje, a influência que tem é sobretudo ao nível dos funcionários. E, portanto, aquilo que eles fizeram, e isso nós não fazemos, foi, por exemplo, fechar escolas. Como? Nós fechamos escolas se os professores estiverem todos em greve. Nós não fechamos escolas a convencer ou até a pagar a funcionários para fazerem greve para que a escola esteja fechada, mas, no entanto, as pessoas estão todas lá dentro. Isso não é a nossa forma de trabalhar. Mas nós pensamos que, sempre que temos protestos, nós acompanhamos de propostas concretas. Não basta mandar umas bocas para o ar. Queremos não sei o quê, queremos gestão democrática, queremos a carreira valorizada. Nós temos de ter uma proposta concreta e, portanto, é fácil mandar bocas para o ar e depois chegarmos às reuniões negociais em que estávamos todos juntos e ver o vazio de algumas pessoas que eram muito barulhentas na rua, não é? E, portanto, nós levámos sempre isso por diante. Para dar um exemplo, nós agora já temos, era para o governo anterior e vai ser agora para o próximo, não é? Uma proposta de revisão do Estatuto da Carreira Docente que resulta da realização de quase 400 reuniões por todo o país, com mais de 6 mil professores a participarem e que acabou com um grande plenário nacional em Lisboa a aprovar o documento. A partir daqui temos um documento que vai ser uma bandeira, porque as pessoas reveem-se porque discutiram, percebe? Portanto, nós não alteramos nada, é daquelas coisas que toda a gente sabe que é que mais que enche e depois vazia, porque acho que ninguém fez nada de especial e, no entanto, desapareceu de circulação, não é? Portanto, naquela altura também é verdade que as pessoas estavam muito indignados e, portanto, qualquer apelo ou vamos fazer isto ou aquilo, tinham logo uma grande adesão, mas não nos obrigou a mudar. Nós, aliás, estávamos numa convergência com todos os sindicatos, são muitos, há vários, né? Embora pouco representativos, com poucos sócios, nós estávamos numa convergência, todos, nós, a FNER, o CIP, o SPLEU, éramos 10, acho eu, 10 ou 11, e eles estiveram sempre fora. Portanto, nós não temos nenhum problema em lidar com outros sindicatos. Pelo contrário, porque se tivéssemos, já tínhamos tido tantas ações em conjunto. Temos quando estamos a lidar com a hipocrisia, quando estamos a lidar com, por exemplo, campanhas que foram feitas por eles para que as pessoas se sindicalizassem dos outros sindicatos, e pá, isso, nós aí não toleramos isso e, portanto, não convergimos com quem faz isso. Vamos falar um bocadinho de educação e do ensino básico e secundário, que eu acho importante, porque parece-lhe que, e é algo que se fala há muitos anos, e muitos professores já vieram falar sobre isso, que o ensino secundário em específico, mas também o básico, precisam de uma reformulação. E com novas disciplinas, como por exemplo literacia financeira, para os jovens saberem fazer os IVAs, saberem fazer os IRS, essas coisas. Parece-lhe que isso é algo urgente para o ensino em Portugal? E se sim, porque é que ainda não foi feito? Olha, eu penso que aqui, primeiro, nós temos que ter muito cuidado porque as cargas horárias letivas dos alunos já são enormes, há uma grande sobrecarga da parte deles, né? Sobre eles. E, portanto, é preciso algum cuidado quando se vai fazer uma revisão. E é preciso algum cuidado também para que na formação não se caia no erro de, por exemplo, afunilar o ensino muito para aquelas questões muito práticas, o saber português, o saber inglês, o saber matemática e depois essa coisa dos empreendedorismos e outras coisas do género, e as artes, a cultura, o exercício, o desporto ficarem... Olha, para a ZAEC ou para quem quiser que inscreva os filhos noutra coisa. A escola não pode ser isso. A escola tem que formar para a vida, tem que ensinar, tem que formar para a vida, mas também tem que formar os cidadãos plenos, capazes de intervir nas mais diversas áreas, seja do desporto à cultura, às artes, tudo isso, não é? E, portanto, uma revisão curricular do básico e do secundário tem que ser algo muito pensado, não é? Tem que ser algo que não pode ser, e esse tem sido o problema,
por opção do ministro A, que depois quando ele sai, chega lá ao B e acaba com aquilo que o outro pôs e começa outra coisa, e depois vem um e acha que isto com exames é que lá vai, e depois vem o outro e tira os exames, e na verdade os exames, convenhamos, quer dizer que a qualidade do ensino está nos exames. Os exames não são o que qualifica o ensino nem as aprendizagens. O que qualifica o ensino e as aprendizagens é haver professores, haver boas condições de trabalho também e de aprendizagem para os alunos, e haver um currículo equilibrado e haver apoios nas escolas. Mas não via então uma necessidade de... Não, acho que sim, que é necessário fazer uma reflexão sobre o que são hoje os currículos, o que é hoje o básico. Olha, a começar logo, primeiro, antes do pré-escolar, intervenção precoce, que é o trabalho que é feito logo para detectar situações problemáticas de deficiência, por exemplo, ou de dificuldade, entre os 0 e os 3 anos. Era necessário criar um grupo de professores especializados para esse trabalho. Não existe. Existem muitos professores especializados, mas depois aquilo é por convite, vai para lá quem eles entendem. Pré-escolar, em nossa opinião, era necessário garantir, de facto, a universalidade da frequência do jardim de infância e que o ano anterior à entrada no primeiro ciclo, no primeiro ano, tivesse caráter de obrigatoriedade, porque é uma questão de chegarem todos à escola, ao primeiro ciclo, já com as bases, porque depois há uma dificuldade muito grande. Uns chegam, outros nunca lá estiveram, outros, enfim. A partir daqui, há um primeiro ciclo do ensino básico, e isto até antes de ver as sessões curriculares, e um segundo ciclo que tem que ser muito refletidos. Portugal e penso que é a Roménia são os únicos 2 países no âmbito da União Europeia, e creio que também dos 38 da OCDE, onde não existe um primeiro ciclo de 6 anos. Há um de 4 e depois um de 2. O de 2 foi criado numa situação muito específica, ainda antes do 25 de Abril até, que era porque os alunos acabava-se a escolaridade ao 4º ano. Foi criado o 6º ano. E nessa altura criou-se esse ciclo de 2 anos, que para os que estavam mais distantes eram a telescola, para os que estavam mais onde havia escolas preparatórias diretas, era o direto. Então, o que se fez nos outros países foi prolongar, fundir, mas as disciplinas que estão no segundo ciclo desaparecem? Não desaparecem, é o que eles fazem, mas isso, como nós temos dito, tem que ser aliás, estava, e penso que ainda está, no programa do PSD, por exemplo, no programa do Governo. Agora, uma coisa é se consta do programa como forma de reformular um ciclo, tornando um pouco mais comprido, com mais duração, que é também uma forma, por vezes, dos alunos poderem, ao longo desses 6 anos, os que têm ritmos de aprendizagem mais lenta, etc., não ficarem retidos logo no 4º ano. Portanto, ou se aquilo é uma forma de tentar resolver o problema da falta de professores, que isso aí é que era mau que fosse assim, não é? Não, as disciplinas não desaparecem. O currículo tem, e hoje em dia no primeiro ciclo logo, já é inglês, não é? Desde o início. Já a educação física, muitas vezes estão nas AEC, não é? Portanto, são áreas, não são disciplinas propriamente dito, são áreas. E, portanto, eu acho que é uma das coisas que nós temos que discutir no nosso país, e isso anda sempre a ser adiado, é se faz sentido continuarmos a ter um ciclo de 4 e um de 2, ou se será preferível ter um de 6, em que haja um professor, uma espécie de professor tutor, que acompanhe os alunos sempre, mas depois não pode ser um regime de monodocência, como é hoje o primeiro ciclo, que é um professor para aquilo tudo, claro. Não é? Tem que ser professores pelas áreas. Pronto. Mas essa é uma discussão que tem que ser feita logo. Depois, a seguir a isso, tem que ser feita a discussão sobre onde é que entra o ensino profissional. Porque nós hoje estamos a tentar canalizar muitos alunos para o profissional, sobretudo porque fica barato. Porquê? Porque o ensino profissional é financiado pela União Europeia e, portanto, se é financiado pela União Europeia, mesmo o salário dos professores das turmas que têm a nível do ensino profissional é pago pela União Europeia. E, portanto, muitas vezes ficamos com a ideia de que aquilo também tem a ver mais com a poupança aqui do que propriamente com ser aquilo o futuro para as crianças, para os jovens, aos adolescentes, neste caso. Portanto, temos que ver onde é que deve entrar, se é logo no 7º ano, ou se... Parece-me que era uma boa ideia no 7º ano. Sim, se calhar o 7º ano pode e deve ser logo algo mais técnico, começar a poder haver essas opções. Mas que também tem que haver aqui, e isso também é importante que aconteça, é assim, o ensino profissional não pode ser visto como uma coisa assim de uma segunda escolha, porque senão
Há até alunos que gostariam de ir para curso do profissional, mas não vão porque os pais, não, tu tens que ir para a universidade, não vais Tem que agora se para isso. desmistificar essa... Tem que se valorizar o ensino profissional, tem que se melhorar o ensino profissional, tem que se libertar das amarras da União Europeia, porque a União Europeia financia, mas depois também põe as regras. Tem que se permitir que, quando se acaba o ensino profissional, se possa ter acesso ao ensino superior como se tem acesso através das científico-humanísticas, portanto, que não é uma coisa de segunda e que depois só dá para agora para esses cursos que existem, que é os STESP, que é os técnicos superiores profissionais. Portanto, é preciso valorizar muito o profissional e pô-lo ao nível dos cursos científicos e dos humanísticos. Pronto. E depois é preciso, de facto, olhar para aqueles currículos, mas é preciso ter aqui algum cuidado, porque... nós não podemos encharcar mais com disciplinas os cursos do secundário, porque senão aquilo não há horas para eles estudarem e não só, e para também poderem, enfim, ter um bocado de vida social, claro. Acha que os telemóveis são um grande problema das escolas hoje em dia? Depende, se não houver controle, se for o descontrole, são. Já houve mais descontrole do que há agora? Sim, as escolas hoje já estão mais atentas. Houve uma fase inicial, que é como tudo, não é? Quando começa, as pessoas não estão preparadas para dar resposta, não é? Eu não sou adepto da proibição em completo, em absoluto. Acho que cada escola deve tomar a decisão. Deve haver liberdade e autonomia da escola para tomar a decisão. Admito que em algumas escolas a decisão possa ser não há cá telemóveis. Em outras escolas pode ser perfeitamente enquadrada em projetos, não só projetos para a utilização do telemóvel, às vezes para consultas, mas também para ajudar, estamos a falar da literacia financeira ou de outras coisas, por exemplo, para ajudar os jovens adolescentes, não é a trabalhar, que isso eles sabem melhor que nós, é a fazer a seriação, a perceber o que é útil e o que é inútil, não é? Sim. E, portanto, acho que isso tem muito a ver com a escola e acho que cada escola deve tomar a decisão de acordo com aquilo que for o seu projeto, o projeto educativo e de acordo com o que forem as condições que também tem, não é? Mário, estamos a chegar ao fim desta conversa. Agradeço-lhe, mas antes de irmos embora faço-lhe uma pergunta que tem a ver com a sua reforma. Como é que está a ser agora? Não, está a ser muito trabalhosa. Saiu agora da FENPROF. Quais são os planos para o futuro? É acabar o livro? Vamos lá ver, eu sou ainda dirigente aqui do Sindicato de Pessoas da Região Centro, vou ter também, continuar a ter algumas responsabilidades a nível da FENPROF, nomeadamente nós estamos muito empenhados em tentar que a relação professor-aluno seja reconhecida pela Unesco como Património Mundial da Humanidade. Eu estou envolvido nesse processo, juntamente com o professor António Nova e com algumas outras personalidades a nível internacional. Vamos tentar, porque para os professores era muito importante que isso acontecesse e até para a valorização da profissão. Vou ficar empenhado e envolvido nisso. E depois vou ter assim um bocadinho mais de tempo para algumas coisas. Para os seus netos? Aí é difícil porque eles vivem em Beja. mas sim, para algumas coisas que eu também gostaria de fazer e às vezes até naquilo que possa escrever em textos meus. Vamos lá ver, nós quando estamos em representação de uma organização, como é o caso da FENPROF, às vezes há algum cuidado que temos que ter na escrita ou na posição que tomamos, porque sabemos esta posição é minha, mas é sempre lida como é dele, mas é da organização, porque ele é o secretário-geral. Agora, tenho um bocadinho mais de liberdade para dizer um bocadinho também do que me vai na alma, coisa que às vezes nós não podíamos. E, portanto, como se costuma dizer, vai andar por aí, não é? Sim, isso era o outro. Não, vou andar empenhado e continuar, sobretudo agora, depois das eleições da semana passada, em que, perigosamente, em minha opinião, a extrema-direita começa a ganhar posições, como já noutros países ganha, e nós sabemos o que é que acontece noutros países. Por exemplo, a Comissão Executiva do sindicato que corresponde à FENPROF na Turquia está toda ela em prisão domiciliária. Simplesmente porquê? Porque apoiavam aquele candidato que é Presidente da Câmara de Istambul, que ia ser o grande opositor ao Erdogan, e ele foi preso, e a Comissão Executiva e os outros apoiantes estão todos presos, neste caso em prisão domiciliária. O que acontece, por exemplo, na Argentina, com o Milei, em que acabou com o Ministério da Educação. O mesmo com o Trump, e porque normalmente estas figuras e estes partidos apostam muito na ignorância das pessoas e, portanto, a educação é algo que é para limpar. E quando nós vemos aí os ataques à imigração de uma forma absolutamente descabelada,
Quando nós vemos aí os ataques a todo o tipo de diversidade, seja as questões que têm a ver com a identidade de género, seja a diversidade noutros aspectos religiosos ou outros, quando nós vemos aí a tentativa de criar uma sociedade uniforme e todos a ter que pensar igual e quem pensa diferente a ter que calar, nós ficamos com a certeza de que o nosso papel aumenta de importância para denunciar tudo isso e combater, e eu vou estar muito empenhado nessas lutas. Olha, mano, para terminar, entrego-lhe uma cerveja da Epicura, uma cervejeira aqui muito obrigado. de Coimbra, que é a nossa apoiante aqui do projeto, portanto, essa Olha, é para si. agradeço, não conhecia. Tem que pôr no fresco, agora não digo para beber agora, não vale a pena, agora não. mas é sua. Obrigado. Mais uma vez, obrigadíssimo. Obrigado, meu. Espetacular.